Muito bom dia, povo santo, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje são 25 de fevereiro de 2022, estamos dando início a mais uma jornada da madrugada com Deus. É uma alegria estar aqui com vocês, com muita dificuldade hoje, mas nós estamos dando início, um pouquinho atrasados, mas estamos dando início à nossa jornada de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estar aqui com vocês, juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus e buscarmos a tão sonhada promessa da chuva serôdia, né? A chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, para terminar a pregação do Evangelho, para que Jesus volte logo. Nós já estamos há quase 2 anos juntos nessa caminhada, assim como nós, tem muitos e outros, muitos aí buscando ao Senhor também as madrugadas, com o mesmo propósito, que essa bênção aconteça, né? Que juntos possamos nos preparar para receber essa promessa maravilhosa, que é a chuva serôdia, nos preparando para isso, irmãos, porque todos nós já estamos cansados deste mundo de pecados. Eu quero convidar aqui a minha irmã Lídia. Bom dia, Lídia. Vou abrir seu áudio aqui para você falar conosco. Pode abrir seu microfone. Fechou? Dá um toque novamente aí, Lídia. Tá feliz? Já abri. Bom dia, Lídia. Tudo bem? Mais ou menos, né? Tá indo. Mas não estou podendo falar muito, porque eu estou com os lábios feridos. Você ontem não conseguiu, mas hoje vai conseguir fazer essa oração de hoje? Oi? Você vai poder fazer a oração hoje? Faço. Em nome de Jesus. Então, faça a sua oração, minha irmã. Nos apresente a Deus aqui e nos consagre para a jornada de hoje, tá bom? Amém. Tá bom. Vamos orar, então. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu viver. Amém. Por essa madrugada que nós estamos todos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Nos concede, Senhor, a graça, Senhor, de ter o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Fica conosco, guia a nossa vida, os nossos passos e fica todo dia conosco, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor Jesus. Amém. Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lídia. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Amém. Você se recupere quanto antes aí, para ficar melhor. Perfeito. Foi que eu não estava aqui, eu estava em Rio das Ostras, lá é região praiana. Aí Okay. Meus lábios ficam todos feridos. Não está acostumado com praia, né? É. Mas vamos lá, irmão. Que eu estou lá, que eu volto assim. Vamos dar início à nossa busca hoje pela chuva serôdia, pela promessa do Espírito Santo. E para isso, vamos começar louvando o nome do Senhor nesse momento. Vamos louvar o Senhor com alegria. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.
Muito bem, queridos, estamos retornando, né? Eu tive a alegria hoje de estar com a Sheilinha, com a Lídia e também com a nossa querida irmã Aldeildes. Deus traga resposta às orações de vocês, conforme a vontade dele. Ele pode todas as coisas, viu, gente? Não há nada que Deus não possa fazer em nosso favor. Só lembrando, irmãos, vocês, eu acho que a maioria aqui já participou do MASC em algum momento, né? E nós temos a força do hábito de estar dizendo que Deus possa, que por favor, irmãos, vamos eliminar essa palavra da nossa oração, viu? Deus pode e Deus não está fazendo nenhum favor, lembra? Que o irmão Domingos, o irmão Sene, eles sempre falam isso. Elimine da sua oração a palavra pode, que tu possas, né? E por favor. Às vezes é força do hábito, né, irmãos? A gente está no costume de fazer isso. Mas aos poucos o Senhor vai nos polindo e a gente vai cortando essa palavrinha, essas duas palavrinhas do nosso vocabulário. Que tu possas e por favor. Deus não nos faz favor, irmãos. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Ele está sempre pronto a atender a nossa oração, no tempo dele, né? E Deus pode todas as coisas. Mas vamos lá, queridos. Hoje nós estamos chegando ao 31ª madrugada. Estamos estudando o tema geral, né? As 40 jornadas do pastor Jair Góes. O tema geral é a importância do Espírito Santo no tempo do fim. E hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo e o 7º mandamento, né? Estamos na nossa sequência aí dos mandamentos, e hoje é o 7º mandamento. E ele dá lá em Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ontem foi muito bom, queridos, ontem foi bastante debatido, né? Muito importante o tema de ontem, não matarás, né? E hoje vamos falar sobre o 7º mandamento. Você está querendo participar, é só levantar sua mão virtual e nós vamos estar abrindo o áudio para que você participe conosco. Não adulterarás. O pastor Jair Góes, ele começa falando de felicidade, esse é o princípio do 7º mandamento. Fidelidade, na verdade, né? Fidelidade conjugal. Deus, ele usou muitas vezes o princípio do 7º mandamento para falar do seu relacionamento com o seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas quando ele fala de adultério, aqui ele está se aplicando à vida conjugal, não é? Marido e mulher. Mas ele também pode ser usado na questão do relacionamento com Deus. Como é que funciona isso, pastor Robson? Essa questão de não adulterarás. Ela se aplica, lógico, aqui está se relacionando à vida conjugal, de marido e mulher, né? Mas esse princípio também se aplica na questão de adultério espiritual. Mas esse, no sentido de hoje, na verdade, é sobre a fidelidade conjugal. Pastor Robson, dê uma palhinha para nós aí sobre esse tema de hoje. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor esteja com todos nós. Aqui fala da infidelidade. Mário, quando você fala da Bíblia usar a infidelidade para com Deus também, nós devemos sempre lembrar que Deus usa tipos, né, como símbolos nas Escrituras. E nós sabemos que nas Escrituras, a nossa relação com Deus, ela é simbolizada pelo casamento, não é? A Bíblia diz que Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva, a sua esposa. Então, nós somos a esposa de Cristo do ponto de vista espiritual. E é interessante que você vai encontrar isso em vários profetas. Quando o povo de Deus voltava-se para a idolatria, eles são chamados de adúlteros e adúlteras, né? Porque Deus considera um adultério espiritual quando você deixa de adorar somente ao único Deus verdadeiro e se envolve para uma outra adoração, né? Então é considerado por Deus uma traição, não é? Quando você deixa de adorar somente ao Senhor para ir se voltar para outras coisas, né? Mas aqui nesse contexto do capítulo do
mandamento, do 7º mandamento, está falando das relações, aí está na parte da relação do homem com o homem, não é? Então, aí no caso, está falando do casamento, né? Então, Deus estabelece que nós deveríamos ser fiéis ao compromisso, à nossa relação conjugal. Não podemos dividir, não é? Dividir o nosso coração. Quando nós fazemos um compromisso com alguém, com o nosso cônjuge, devemos procurar ser fiéis a este compromisso, não é? E é interessante porque Jesus ele amplia esse conceito de adultério. Não deixa o adultério apenas no campo da ação, né? Não apenas no campo da ação. Ele chama a atenção aqui de que Deus nunca foi infiel e por isso ele não aceita a infidelidade do seu povo, né? E assim como nós, como maridos e esposa, devemos fidelidade a um ao outro, também nós devemos, como povo, fidelidade a esse nosso Deus. E Jesus, ele ampliando este conceito, lá em Mateus 5, 27 e 28, ele reforça isso dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Lá foi dito, não adulterarás. Então ele cita o mandamento. Eu, no entanto, vos digo, todo aquele, né, que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então Jesus ele tira a questão do adultério apenas da área da prática para colocar o desejo também como sendo transgressão do mandamento. É claro que os desdobramentos e as consequências imediatas são diferentes, né? Uma coisa é você imaginar, é você desejar e fantasiar um adultério. E outra coisa é você realizá-lo na prática, né? São duas coisas diferentes, tá certo? Agora, lembrando que, diante de Deus, se a gente começa a alimentar pensamento impuro, com a gente sendo casado, né? Ou mesmo sendo solteiros, a gente começando a imaginar e alimentar sentimentos impuros com uma pessoa casada, nós já estamos, em nosso íntimo, cometendo adultério. E devemos pedir perdão a Deus por isso, não é? Agora, devemos ter cuidado, porque às vezes, Mário, acontece assim, as pessoas dizem, eu já pensei mesmo, então vou fazer, né? Já que tanto faz pensar como fazer é a mesma coisa, então, já que eu já pensei nisso, então eu já pequei mesmo, deixa eu realizar. Isso é o problema, porque as consequências do ato sempre serão muito mais danosas, né, terríveis, do que a do pensamento, tá certo? Porque quando você pensa e não realiza, você só vai ter o problema com Deus. E, aliás, só quem sabe é Ele, não é? Porque seus pensamentos, só quem conhece é Deus. Então, se você pensou em fazer, tanto faz ser o 7º mandamento como qualquer mandamento, né? Se você, no seu coração, também odiou uma pessoa, e Jesus vai falar disso também aqui, né? Vamos falar sobre depois, já falando sobre não matarás, né? Então, se você já no coração teve ódio de alguém e pensou em tirar a vida daquela pessoa, no coração já pecou. Mas é diferente você pensar e você fazer, não é? Porque se você faz, aí complicou muito mais a coisa. Mas a intenção impura também já é transgressão deste mandamento, né? E ele continua dizendo que antes do ministério de Jesus, o adultério era qualquer relacionamento extraconjugal, né? Mas a partir de Jesus, desejar ou cobiçar a mulher também já é adultério, tá certo? Então o princípio é o mesmo. O desejo é um ato reprimido, né? E o que impede que o desejo se transforme em realidade é o medo ou a falta de oportunidade. Mas muitas vezes, eu até acrescentaria aqui, que muitas vezes a pessoa cai em si, né? Ela começa a desejar aquilo, a querer, ela já adulterou, mas aí às vezes ele cai na realidade, diz, meu Deus, tira isso do meu coração, do meu pensamento, porque isso é pecado, isso está errado, né? A pessoa se arrepende desse pensamento antes de cometer o ato, né? Às vezes acontece da pessoa cair em si, né? E perceber que é loucura fazer aquilo, né? Verdade, pastor Valdir. Eu estava aqui pensando, eu não vou citar o nome da pessoa,
mas a esposa, ela descobriu a infidelidade do marido. É aquela coisa, olha, por exemplo, o meu celular, a minha esposa, ela tem acesso a ele. Eu tenho uma senha, ela sabe qual é a senha do meu celular, eu sei qual é a senha dela. Então, eu posso ver esse celular? Pode, não tem problema, nada a esconder. E quando você percebe um esposo que não permite a sua esposa usar o seu celular, isso aconteceu com uma irmã nossa aqui, pastor Robson. Não vou citar o nome dela, nem a igreja, que não é o caso, né? Foi da nossa igreja. E ele nunca deixava ela pegar o celular. Um dia, ela, de forma sorrateira, viu ele pegar o celular e ele digitou a senha. E ela memorizou, né? Ela viu ele digitar. Quando ele foi dormir, bem tarde já, ela acordou, pegou o celular e abriu. E aí ela descobriu a infidelidade dele, né? E não foi coisa boa, viu? Ela ficou muito, mas muito irada, porque não esperava. Mas ela perdoou. Na verdade, ela me procurou, nós conversamos muito, muito mesmo. E ela perdoou mesmo. Ele pediu perdão para ela. Ela hoje tem acesso ao celular dele. Ele disse que não ia mais fazer aquilo, tal. Ela é cristã, mas ele não. Mas o ato dela, pastor Robson, em perdoar, ela ficou irada, muito, mas muito. Por pouco ela o casamento não acabou. Então, ela como uma cristã, né? É muito difícil isso acontecer hoje em dia, pastor Robson, uma mulher largar o seu marido e permanecer com ele, né? Até mesmo no Eu meio diria que cristão. eu diria assim, a mulher perdoar não é tão estranho, não. Não é tão difícil. Eu conheço muitos casos de esposas que descobriram a infidelidade do esposo e o perdoaram. Agora, o contrário, Mário, é que é difícil. Um homem perdoar a esposa quando ela o trai é muito difícil. Eu conheço alguns poucos casos. Inclusive, como nós somos de uma comunidade, de uma sociedade muito machista, que a nossa sociedade é machista, nós fomos criados numa cultura machista, não é? Ou seja, para o homem pode tudo, a mulher não. Então a gente aprendeu, a gente foi criado nesse sistema. Inclusive as próprias mulheres são machistas. Não é? Muitas mulheres são machistas. Elas acham que o homem não tem problema fazer, mas se a mulher faz é um horror. Então veja, o pecado é igual tanto para homem quanto para mulher. Mas vocês veem que há até a própria família é terrível. Eu conheço alguns casos de homens que foram traídos e que perdoaram a esposa, que a própria família fica contra ele. Eu A também própria conheço. família. E é interessante, quando é o homem que trai, a família vai lá para pedir a mulher para perdoar, para não acabar a família, para continuar com o marido, para perdoar, ele falhou, mas é de homem mesmo, porque o homem é assim mesmo e tal, e vem com essa conversa. Mas quando é a mulher que trai, a família faz uma pressão terrível para que a mulher seja abandonada, para que não queira mais, não aceite. E as pessoas guardam esse preconceito por muito tempo, não é? E não suportam nem ver o camarada. Aí, esse cara, isso tem vergonha, como é que a mulher faz isso com ele? Ele continua com essa descarada e não sei o quê e tal. Quer dizer, a mulher quando trai é descarada, o marido quando trai não é porque o homem é assim mesmo. Vocês estão entendendo? Nós vivemos numa sociedade muito machista, irmãos. Mas o pecado é igual, tanto para homem quanto para mulher. Diante de Deus não existe essa diferença, tá certo? Não existe. Então, é um desafio. O conselho bíblico é este, não é que se a pessoa traiu, né, o cônjuge, feitas as devidos, né, tendo a conversa, deve realmente perdoar. Mas, Mário, não é fácil. Realmente não é fácil. É uma situação muito complicada, muito complicada. Conheço um casal, também não vou citar nomes, também é da nossa igreja, de uma outra cidade, em que ele perdoou ela. Ele queria voltar para ela,
Mas aconteceu isso aí que o senhor falou, pastor Robson. A família dele simplesmente desprezou ele, a tal ponto que ele não conseguiu mais permanecer. Na verdade, nem chegaram a se juntarem novamente, né? E ela reconhece, hoje ela já está atuando na igreja, ela já se rebatizou, tá? Ela já está em outro relacionamento, ele também já está em outro relacionamento. Mas até hoje ele fala comigo, nós somos muito amigos, ele fala que ela é a paixão da vida dele. E por conta dessa questão machista, né, pastor Robson, que a família realmente, pastor Robson, é muito difícil, é muito difícil. Só realmente quem tem um coração guiado pelo Espírito de Deus suporta isso aí, né? Agora, o pastor Jair Góes, ele fala aqui que ninguém lidou tanto com a infidelidade quanto Deus. Imagine se Deus fizesse como muitas famílias. Olha, despreza esse camarada, larga de mão, larga essa mulher de mão, né? E tem um texto aqui interessante de Oséias, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, Oséias capítulo 14, versículo 4, onde o Senhor faz uma promessa, né? Curarei, é Oséias 14, verso 4, curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui está se relacionando à infidelidade mesmo, né, pastor Robson, do povo de Deus para com Deus. Mário, você está lembrado que Oséias... Está com a mão levantada. Quem? Irmã Ana Ferreira. Exato, irmã Ana Ferreira. Ok. Bom dia, Ana. Mário. Pois não, pastor. Bom dia, Ana. Pode falar, dizer, Ana. Vocês estão lembrados que Oséias é aquele que Deus mandou casar com a mulher de prostituições, né? Isso. A mulher de Oséias traiu Oséias. Oséias é um homem que tinha uma mulher adúltera, não é? Porque Oséias é chamado como profeta para ser um símbolo de Deus. Oséias é Deus na história ali. E a mulher Gomer, não é? Representava o povo de Deus. Foi numa época de infidelidade, onde o povo de Deus estava se voltando para a idolatria, e Deus então chama o profeta Oséias para profetizar e manda que ele case com uma mulher que adulterou, que traiu, e ele vai lá para buscar de volta para casa, para mostrar o que Deus estava fazendo em relação ao povo. Ok? Mas vamos lá, deixa a irmã Ana dar a participação dela aí, Mário. Então, Ana, bom dia. Rodrigo, você consegue liberar aí, que eu não estou vendo a Ana aqui, não. Ela levantou Ana a mão, Ferreira. depois baixou. Cadê? Aqui. Pronto, irmã Ana, já está. Pronto. Ana Ferreira aí. Aí, bom dia, irmãos. Pastor Robson falou exatamente o que eu ia falar do casamento dele com Gomer, né? E aí eu quero aproveitar só acrescentar um detalhe nessa explicação do pastor Robson, que o profeta Oséias tinha que perdoar Gomer todas as vezes que ela voltava para a prostituição, porque ela voltava, né? Exato. Várias vezes. E ali representando como Deus nos perdoa todas as vezes que a gente peca contra ele, né? Quando a gente substitui Deus por outros deuses, todos os mandamentos que a gente está estudando aí. Mas um detalhe que eu queria acrescentar é o seguinte: há muito tempo atrás, eu nasci no lar adventista, né? Eu ouvi um sermão e nunca mais esqueci quando o pregador disse assim: não era um pastor, era um irmão cristão, é o único exército que, quando tem um soldado ferido, os demais acabam de matar. Isso me mexeu muito, porque no contexto do sermão ele estava dizendo assim, que nós não sabemos ajudar o nosso irmão quando cai em pecado. Nós não sabemos ir lá e levantar e perdoar. Nós somos os primeiros a enfiar o dedo na ferida e acusar. Quando se trata de adultério, isso daí que o pastor Robson explicou, eu vejo que se agrava muito na comunidade cristã, porque parece que a gente quer fazer como os judeus na época da mulher adúltera, né? A gente quer julgar, né? Ela deve ser apedrejada.
Isso que ela fez foi muito errado. Parece que é o pecado, o maior pecado de todos os 10. Quando a Bíblia mesmo diz que não existe isso. Quem tropeçar em um é culpado de todos. Então, todos são terríveis contra Deus. Mas a gente se apega muito nesse do adultério. A gente se apega muito, como se esse fosse o pior. E aí tem uma coisa a mais. Quando uma pessoa na igreja comete adultério, ambos os casos, mas principalmente a mulher, mas eu já vi ambos os casos, a igreja tem dificuldade de perdoar. Recentemente, há uns 2 anos, mais ou menos, 3, um líder de uma das igrejas aqui em Salvador, uma igreja pequena, caiu do 7º andar. Aqui a gente tem essa linguagem de dizer caiu do 7º andar, é o 7º mandamento, né? Uhum. Caiu. E com uma irmã da igreja também, e ele casado. Então virou um escândalo, certo? Virou um escândalo. Ele casado há muito tempo, já 2 filhos adolescentes, e aí os meninos estudavam onde eu trabalho, os meninos adolescentezinhos, pré-adolescentes. E aí um dia a mãe chegou lá para conversar comigo, né? Coordenadora e orientadora da escola chegou, falou assim, olha, para você estar sabendo, aconteceu isso, nosso casamento, e a gente se separou, estou na casa de minha mãe. Começou a conversar aquela coisa, disse que a igreja se reuniu e eliminou o irmão, e aquela confusão, contou tudo. E aí ela falou, muita gente está me dizendo, não separa, que fez uma sacanagem com você, e aquela coisa toda que as pessoas dizem. Eu lembro que na época, né, eu ainda estava casada, eu acredito muito nisso. Eu lutei também muito pelo meu casamento, mas infelizmente, no meu casamento, disse isso essa semana, eu falei assim, eu lutei pelo meu casamento acreditando que Deus pode tudo. Deus pode resolver qualquer situação, por pior que seja. Mas no meu casamento, eu descobri que Deus não pode tudo. Deus não pode fazer aquilo que o homem não permite fazer. Quando a pessoa decide que não quer, Deus não pode. E eu tive que aprender isso na pele, na dor da minha separação, que todo mundo aqui já sabe que eu luto contra a depressão, né? Que veio uma coisa e desencadeou a outra, que foi a depressão pós-parto, a depressão do abandono, da separação, eu com a bebê recente, enfim. Mas aí eu disse para ela, eu falei, irmã, Deus pode tudo. Deus pode resolver qualquer situação. E não existe ninguém que pode dizer a você quem seu marido é, o que ele fez ou deixou de fazer, o quanto lhe magoou, o quanto vai lhe afetar, se você é capaz de perdoar ou não do que você mesmo. Ninguém pode dizer isso. Porque quem conviveu com ele em 4 paredes foi você. Quem casou com ele e quem teve esses filhos maravilhosos com ele foi você. Então, minha irmã, sonda seu coração. E se lá dentro você entender que com Deus você é capaz de perdoá-lo, perdoe seu marido. E a vida segue. E se você achar que não, peça forças a Deus. E aí, outras pessoas também podem ter dado esse conselho para ela. O fato é que depois de alguns dias, ela perdoou o marido, voltou para dentro de casa. O marido se reconciliou com ela, mas o detalhe que eu quero ressaltar aqui, o irmão ficou excluído da igreja. Ele voltou para a comunidade, assim como para congregar, porque não poderia mais assumir os cargos dele de liderança que ele tinha, pelo fato do mau testemunho público, essas coisas, e ele fez profissão de fé, tudo direitinho, mas ele só pôde fazer a profissão, o rebatismo, não me lembro agora o detalhe desses 2, ele só pôde fazer depois de 2 anos. Rebatismo. Ele só pôde fazer depois de uma carência de 2 anos. Voltou para a igreja, reconciliou com a esposa, continuou congregando durante 2 anos. Ele teve que cumprir. Eu entendo as normas da igreja, eu não estou questionando isso, mas eu estou querendo dizer que existe uma dificuldade, nós, seres humanos, principalmente cristãos, perdoar a falha do outro, perdoar. Eles se mudaram de igreja depois disso.
Porque muitas pessoas na igreja pequena, muitas pessoas aqui ainda ficavam assim, duvidando da liderança, da competência dele, criticando a família e até criticando ela por ter perdado. Mulher boba, que mulher besta, fez uma vez, vai fazer de novo. E eles tiveram que se mudar. Eles hoje congregam em outra igreja. Eu sou muito amiga deles, eles são pessoas maravilhosas, uma família maravilhosa. E eu sinto isso. Isso é uma coisa que eu já vi várias vezes na igreja. Eu acho que a gente pode aproveitar esse estudo do mandamento agora para a gente se rever, né? Não só como atores nesse cenário, mas como que a gente é aquele soldado que acaba de matar o nosso companheiro de guerra? Ou será que a gente é aqueles poucos soldados que voltam para estender a mão e salvar aquele soldado ferido do nosso exército cristão? Obrigado, Ok, Ana. mano. É muito Ô, sério o que Mário, você falou, viu? Perdão, pastor Robson. deixa eu chamar a atenção de uma coisa, mano. Veja, irmãos, a irmã Ana está certíssima no que ela falou aí. É verdade, o preconceito existe, é grande. A gente tem dificuldade para receber de volta. A gente tem dificuldade para confiar que a pessoa realmente se recuperou. Entendeu? Há essa dificuldade. E a gente precisa ter cuidado para não se tornar carrasco dos nossos irmãos, né? E ao invés de ajudá-lo a se recuperar, colocá-lo para mais longe de Deus, né? Nós devemos ter muito cuidado. Por isso, nós devemos entender: o pecado, irmãos, ele é uma tragédia. Ele é uma tragédia, é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Então, quando a pessoa entra numa situação dessa, não adianta, por mais que você tenha, saiba do que é, mas ele vai ter problema. Por quê? Porque Satanás, ele vai intensificar tudo o que ele puder para que a pessoa de verdade se afaste de Deus. Entendeu? Nós temos que entender uma coisa, irmão. As consequências do pecado, elas são terríveis. Elas são terríveis. Ok? Agora, o homem que está verdadeiramente arrependido, ele se humilha diante de Deus. Entendeu? Ele se humilha. Ele não fica com raiva, porque eu sempre digo, irmão, eu errei, agora pode preparar o couro, porque vai sofrer. Não tem jeito, entendeu? É uma consequência do pecado, irmãos. Até a crítica dos irmãos da igreja que, veja, eles estão errados. Não estou defendendo o irmão que fica fazendo isso, não. Tá certo? Mas isso aí é consequência do meu erro, do meu pecado. Entendeu? Eu fiz, agora não adianta. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Não é? A postura do pecador arrependido é a postura do filho pródigo. Não é? Pequei, né? Eu estou aqui, é a postura de Davi. Senhor, eu estou aqui, eu pequei. Entendeu? Estou aqui disposto a sofrer o que for necessário, mas eu estou arrependido, eu quero voltar. E eu reconheço o meu erro, não adianta a gente ficar lutando. Agora, por outro lado, Mário, existe uma situação diferente também. Existem pessoas que adulteram, que cometem o pecado, e elas afrontam a igreja. Eu estou dizendo porque eu já vivi essa realidade no ministério, de lidar com pessoas que afrontaram a igreja. A igreja ficou revoltada com toda razão. Com toda razão. Porque a pessoa, ela casada na igreja, os filhos na igreja, a esposa na igreja, essa pessoa separou da família, largou a mulher, arrumou uma menina da igreja, uma jovem da igreja, e afrontava a igreja, vinha para a igreja, entrava na igreja de mão dadas com a nova companheira, com o caso do adultério, não é? A esposa estando lá, os filhos estando na igreja, e essa pessoa afrontava e entrava assim com aquele ar de, sabe, de afronta. Então, a família chamou fulano, olha, aconteceu isso, pai, vá congregar em outro lugar, você quer continuar indo para a igreja, mesmo estando nessa situação, vá para uma outra igreja, vá para um outro lugar. Mas ele fazia questão de afrontar a igreja, entravam de mão dadas na igreja. Então, isso causou uma revolta tremenda na igreja. Vocês sabem, igreja de lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Conhecia uma família, conhecia a esposa, conhecia os filhos. Aí via a esposa sofrendo e o camarada entrar na igreja com a outra mulher, de mãos dadas, sentar abraçado ali. Meu amigo, eu vou dizer para você,
tem situação que não é brincadeira, não. E a gente fica tão revoltado, tão indignado, às vezes dá vontade de dar uns catinhos de papo no camarada. Entendeu? Porque é uma afronta muito grande, Mário. Como é que o cara Falta de arruma outra mulher? respeito, pastor Robson. Uma falta de respeito, rapaz. É uma afronta a Deus. Eu me lembro do caso de Finéias. Está lembrado do caso de Finéias lá em Sitim? Quando aquele príncipe de Israel pegou a midianita e veio para ter relação com ela na tenda dele, o que foi que Finéias fez? Finéias pegou uma lança e foi lá e matou os dois. Matou os dois. E a Bíblia diz, e cessou a praga. Porque uma praga já tinha começado a matar o povo de Israel. E cessou a praga. E Deus abençoou Finéias pelo zelo dele, pelas coisas. Então, tem certas situações que acontecem na igreja, que a igreja se revolta, às vezes com razão. Não é? Com razão fica indignada. Claro que a gente não deve ter uma atitude de crítica e de julgamento, deve sempre dar oportunidade para que haja arrependimento e reconciliação. Né? Mas tem situações que a pessoa também precisa botar a mão na consciência e entender que é uma afronta quando você faz esse tipo de coisa, assim, né? Abertamente, desafiando todo mundo, e isso, claro, vai gerar uma revolta, uma indignação nas pessoas. A irmã Aldeides quer falar também, Mário. Sim, estou vendo aqui. Bom dia, Deildes. Tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o pastor Robson, em relação a essa questão do casamento, que é muito, eu nunca consegui entender em relação assim a uma pessoa que se separa por motivo de adultério. Aí ele passa um tempo e retorna para a igreja e se batiza e tudo, se casa de novo. Uma pessoa, digamos que seja uma outra pessoa, igual esse caso aí que você contou, a pessoa era da igreja e tudo. Se rebatizou, voltou para a igreja, mas isso é bíblico, é correto? Irmã, esse caso que eu contei é um caso de um amigo meu, né? E ele nunca voltou para a igreja, assim, nunca. Ele continua fora da igreja. A esposa dele, a ex-mulher dele, já casou de novo. Ele tem direito até, inclusive, a gente tem conversado. Eu já fiz vários apelos para que ele retorne, mas ele ainda não retornou para a igreja, né? Mas veja, irmã, num caso de adultério, veja, nós estamos falando aqui sobre perdão também, né? Então, a parte culpada, ok? Isso é o que Jesus falou lá, né? Ela adulterou. A parte inocente tem direito a um novo casamento. A partir do momento que houve o adultério, a parte que foi traída, ela tem direito a um novo casamento. A parte culpada, a parte que traiu, a pessoa que traiu, ela não tem direito a um novo casamento, enquanto a parte inocente permanecer casta, fiel ao voto que fez. Então, embora eles possam estar separados, divorciados, mas a parte que traiu só terá direito a um novo casamento quando a parte que foi traída se casar novamente ou se envolver sexualmente com alguém. Então, quando ela quebrar o voto lá que ela fez, aí ela dá liberdade para que a parte que traiu possa ser recebida de volta na igreja. Então, esse caso que a irmã está falando, muitas vezes acontece assim. A pessoa se envolve no adultério, se separam, se divorciam. A parte que traiu permanece nesse relacionamento lá, adulterino. A pessoa que foi traída conhece uma outra pessoa, começa um novo relacionamento, se casa, vai constituir uma nova família. Então, automaticamente, a parte que traiu fica livre para se casar também. E se ela se casa legalmente, sendo que o outro já tem uma outra companhia, tem um outro cônjuge, ele tem direito também agora de ser recebido de volta na igreja, ser batizado, não é? E ser recebido como membro da igreja normal. Deu para entender? Sim, pastor. Não, eu entendi, eu só quero completar aqui. Aí uma pessoa, ela já teve, assim, vários relacionamentos. Essa pessoa foi casada uma vez, a primeira vez com a sua esposa, e depois teve vários relacionamentos, mas aí ela se reafirmou na igreja, batizou e tudo, ela teve um relacionamento, casou com a pessoa legalmente e tudo. Está correto? Irmã, presta atenção.
A questão dele ter tido vários relacionamentos, o pecado é o mesmo. Ele podia ter tido um só, fora do casamento, era pecado. Se teve 2, 3, 4, 5, é pecado do mesmo jeito. Quando ele é perdoado por tudo que fez. A Bíblia diz que não deve... Perdão não é uma vez só, né? Exatamente, pastor São Robson. 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Então, mesmo que ele tenha tido vários, claro, socialmente falando, ele ficou afamado, né, com a má fama. Mas se ele se arrependeu, se ele pediu perdão a Deus, se ele se casou com uma pessoa e agora é fiel a esse novo relacionamento e permanece fiel nesse relacionamento, ele é recebido como membro da igreja, não há nenhum problema. Aí é onde entra a questão do preconceito que a gente tem. A gente não confia, sim, mas todo mundo é inocente até prova em contrário. Então, enquanto ele permanecer firme, não é? Ele pode ter tido essa questão que a senhora falou, de sair do casamento, já arrumou uma, arrumou outra, viveu uma vida de bandalheira. Mas ele se arrependeu e se consertou, e se casou direitinho, está firme com a esposa dele, não traiu mais, ele pode ser recebido como membro da igreja. Agora, se ele pisar na bola de novo, a igreja vai ter que se posicionar outra vez, entendeu? Mas a gente não pode julgar, dizer, não, a igreja não pode receber, porque pode ser que aí é você julgar o caso antes de acontecer, né? Você tá, esse é um problema, pastor Robson, porque muitos se colocam... Pastor Edson quer falar aí, Mário. Ok. Libera o pastor Edson, problema, segura o pastor Edson. Porque muitos se colocam no lugar de Deus, de juiz, né? Aí entra a querer questão do adivinhar o que vai fazer. Né? Alguns acham que não deveria, casou 3, 4, ela ou ele, não importa. A Sim, questão agora, aí... Mário, deixa eu dizer, às vezes a igreja é prudente, às vezes. Se a pessoa tem uma determinada fraqueza e ela já aprontou mais de uma vez e agora ela está voltando, se reconciliando, e a igreja evita colocá-lo em funções na igreja, a igreja está sendo prudente, está dando um tempo. A irmã falou lá que o irmão levou 2 anos para ser recebido. Então a igreja, às vezes, conhecendo, aí eu não estou dizendo que a igreja agiu certo ou errado, porque eu não conheço o caso, não estava lá, não vi, eu não sei, mas às vezes a igreja, diante do que aconteceu, do escândalo e tudo, a igreja, às vezes, de maneira prudente, ela dá um tempo, né, para perceber que realmente aquela decisão da pessoa, principalmente se a pessoa já fez mais de uma vez. Aí a igreja, às vezes, tem aquele cuidado de não colocá-lo em função de liderança na igreja, para evitar, não é, o escândalo, que as pessoas fiquem criticando, até para poupar até o próprio membro. Né? Então, às vezes, a igreja é prudente e espera mais um tempinho para ver se o camarada se firmou mesmo. Entendeu? Não, vamos dar um tempinho, porque ele já aconteceu uma vez, a gente deu chance, aconteceu de novo, então vamos esperar para ver se agora a coisa é séria, se firma mesmo. Aí depois a igreja, né, dá oportunidade. Então, às vezes, a igreja é prudente nesse aspecto. Mas o pastor Edson queria falar aí, deixa o pastor Edson falar. Então, pastor Edson, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia. Eu estava pelo celular ali, né, desde o início e vendo tudo, e eu falei assim, vou para o laptop, porque eu quero falar também, mas o Mário me disse, e eu vou ser honesto aqui para vocês. Esse é um assunto, desculpe a comparação que eu vou fazer, não quero magoar ninguém, mas vou abrir meu coração para vocês. Esse é um assunto que a Igreja Adventista está legislando tanto quanto o povo judeu legislava sobre o sábado. É verdade, pastor Edson. Estão sempre procurando uma brecha, mas agora pode, mas assim não pode. Sim, agora condena, verdade. Esse aqui apedreja, esse aqui faz assim. Então, as leis estão tão quantas numerosas como era com o sábado na época de Jesus. E tem uma coisa interessante. Eu sei que na última vigília, quem participou e quem não está participando das vigílias do MASC estão perdendo o objetivo dos momentos astrais, que é aproximarmos desse Jesus, o mesmo que chegou para Maria Madalena e falou o quê para ela? Vai embora, você já está perdoada, estão perdoados seus pecados, cadê os seus acusadores? O que Jesus apontou é que todos que queriam apedrejá-la também tinham o problema do adultério. Ou no pensamento, ou no ato físico feito. E outra coisa que eu queria mencionar é que, assim como foi nos dias de Noé, estaremos no dia final.
Então, a igreja laodiceana estará longe de Jesus. E aqui no texto vem falando, comparando a mulher adulta. Babilônia é uma mulher, a grande meretriz, porque ela é adulta, ela adulterou as coisas reais de Deus. Então, o que eu queria dizer, queridos, que, olha, eu posso estar aqui equivocado, mas a maioria de nós aqui, a cada dia, vamos colocar o dia de ontem, teve a tentação de adulterar pelo pensamento, pelo menos. Desculpa a afirmação. Por que eu estou fazendo uma afirmação tão forte? Porque isso é o mal do século. Nós estamos andando entre Sodoma e Gomorra hoje. As provocações femininas quanto aos vestuários, tudo é muito grande. E aí o que eu vou falar, o que o orador do MASC na última vigília falou, achei incrível. O que Deus quer? Transformar o coração ao ponto que eu não me atraia ao pecado do adultério. Isso é possível. A irmã Inês até colocou ali que esse camarada não tem o temor de Deus. É verdade. Agora, quando o salvo, o que estiver batizado pelo Espírito, recebendo o Espírito, ele não vai ter malícia, ele não vai ter, porque a mente estará transformada, o Jesus estará no coração. Então, qual é a minha luta hoje? Formar mais regras, ou para punir, como a Ana falou, ou para ferir o soldado já ferido, é condenar, condenando ele, eu aplaco uma culpa minha? Não, eu estou me posicionando lá do céu? Não, a nossa luta deve ser para receber o Espírito Santo e sermos transformados ao ponto que eu seja Jesus como ele agiu com Maria Madalena. Quando alguém da minha igreja pecar, eu virar para ele com tanto amor, com tanto carinho, e vendo também, conhecendo a sintonia, né, de que ele está realmente convertido e arrependido. Agora, filho, vai e não peques mais. Então, pastor Robson, a minha comparação de que hoje temos tantas leis quanto tinha os judeus quanto ao sábado, é para enfatizar para vocês que nós estamos chegando ao final, estamos chegando perto da volta de Jesus, e quem atira pedras é porque ainda não está plenamente com Jesus, e ainda não está plenamente convertido, ele ainda é plenamente tentado, ele cai, e aí para aplacar a sua culpa, ele condena o outro com muita facilidade. Desculpa aqui que eu aproveitei, pastor, estou aqui no celular, não dava para falar. Mas essa é a realidade da nossa igreja hoje. Essa é a nossa realidade. Infelizmente, essa é a pura realidade. Eu vou falar uma coisa para vocês, pastor Robson, com muita alegria. Se eu tenho a busca do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo já pela manhã, incrível como que os nossos olhares se tornam puros. Verdade. Então, qual é o problema da humanidade hoje? Buscar o batismo diário do Espírito Santo. É possível. Ok. Pastor Robson. Eu quero chamar a atenção de uma outra coisa, viu, Mário? Sim. Este é um assunto que existe esse lado, que o pastor Edson está colocando, mas existe um outro lado. As pessoas também estão banalizando muito a questão do pecado, achando que pecado não é mais pecado. Então, hoje, se tem esse outro lado, todo mundo agora querer... olha, nós temos que ser equilibrados, não é? O pessoal, quando não é 8, é 80. Não é? Quando não é extremo, é outro. Quando não é para criticar, não é para condenar e tudo, aí quer liberar geral. Não é assim, não. Nós temos que ter equilíbrio. O adultério continua sendo um pecado hediondo. Diante de Deus é um pecado terrível. Entendeu? É um pecado terrível. Era punido com a morte no Antigo Testamento. Né? Era apedrejado. Tá certo? Então a gente deve entender que ele não deixou de ser ruim. O pecado do adultério não deixou de ser uma tragédia. Não deixou de ser um pecado gravíssimo, entendeu? Ele continua sendo, tá certo? E tem muita gente hoje que acha que não é nada demais, aí agora, não tem problema, fica facilitando. Veja, a igreja precisa se posicionar, sim, não só com respeito ao adultério, mas contra qualquer pecado, né? A igreja tem que ter sua posição. Agora, o que nós não podemos fazer, como disse o pastor Edson, é esquecer que somos pecadores também. Exatamente, o meu Deus colocou isso. Ao invés de tentar recuperar e resgatar a alma, né? Aí você tem aqui no texto, né, que ninguém nunca lidou tanto com a infidelidade quanto Deus. E o que é que Deus promete lá em Oséias 14:4? Curarei a sua infidelidade. Não é? Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles, tá certo? Então Deus promete curar
a nossa infidelidade, a infidelidade do nosso irmão que pecou, e todos nós que somos pecadores, não é? Então, nós precisamos entender isso, que embora Deus não passe a mão na cabeça do pecador, não é? O pecado continua sendo pecado, o salário do pecado continua sendo a morte, e a única solução do pecado continua sendo o sacrifício de Jesus, não é? Deus, no entanto, deseja nos salvar e não nos condenar. E Jesus foi muito claro nisso, não é? O Filho do Homem não veio para destruir, para condenar, ele veio para salvar. Então, o objetivo da igreja é salvar e não condenar. Embora não possa ser conivente, né? Não deva ser conivente com o pecado. Ok? Ninguém nunca perdoou tanta infidelidade quanto Deus. Ninguém foi tão traído quanto Deus, né, queridos? E Deus, ele tem prazer nisso. Assim como a infidelidade contra o cônjuge enfraquece a vida conjugal, a infidelidade contra Deus enfraquece a vida espiritual. O pastor Edson foi muito feliz nessa questão, quando ele coloca, olha, se eu estou batizado pelo Espírito Santo, amigo, quando é que Deus, o Senhor Jesus, ele fala que, por que Deus ele permitiu carta de divórcio? Ele é muito claro quando ele diz, por causa de quê? Da dureza do coração. Então, se esse coração, como disse o pastor Edson, não tem ainda a direção do Espírito Santo, ele vai ser aquele que está acusando, cheio de pecado. Né? Ele vai ver o defeito de... Irmão Mário, deixa eu comentar só mais uma questão aqui, porque nesses 27 anos, viu, pastor Robson, a gente vem lidando com isso sempre na igreja. E o pastor Robson está certíssimo. A minha fala não é minimizar o pecado, não é isso. Eu estou querendo focar claro, especificamente que... Exato. Então, eu queria mencionar, o pecado do adultério, até no manual da igreja, mantinha-se esse fato que tiraram do manual esse texto, viu, do Ellen White, pastor Robson, você deve lembrar dele, em que quando esse pecado do adultério era confessado, mesmo assim, ele deveria ser rebatizado por ser um pecado ofensivo diante de Deus. Então, não estou minimizando o adultério, eu estou aqui querendo focar que a nossa conduta quanto a minha vida não ser de adúltero, como também o meu tratamento com um adúltero, ele é diferente quando eu tenho o Espírito Santo e quando eu não tenho. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu vou agir como Jesus, eu vou perdoar, eu vou amar e não vou apedrejar. Não vou estar do lado de quem apedreja, mas eu vou me sentir, como a Meildete colocou, como pecador. Vou olhar para os meus pecados. Agora, o problema da igreja hoje é criar regras, criar brechas, né? Pastor Robson colocou bem, e aí nós não podemos ficar assim. Então, nossa vida, se nós deixarmos esse é um tema que inflama, mas na realidade o que deve inflamar nosso coração é, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável, que eu continue firme, amando e salvando pecadores como o Senhor salvou aquela. E é claro, as consequências, o pastor Robson colocou muito bem lá atrás, que existe o pecado consumado e o pecado do pensamento. O consumado tem consequências horríveis, e o do pensamento é você e Deus, nós já sabemos como ele age. Ele é amor, senão nós já estaríamos consumidos. A infidelidade conjugal, o pastor Jair gosta. Pastor Edson, muito, muito bem, viu? Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Nós estamos sendo enriquecidos aqui. E realmente nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça esse milagre. Parar de estar olhando para as pessoas e jogar pedra nelas, porque uma hora essas pedras podem voltar para a gente, né? E o pastor Jair Góes, ele disse que a infidelidade conjugal e a infidelidade espiritual são formas semelhantes de desprezo. E, nesse sentido, ele disse que ninguém é tão desprezado quanto Deus. Basta olhar para onde, irmãos? Basta olhar para a cruz, para ter a certeza de que ninguém foi tão desprezado quanto Deus. Na cruz foi registrado o maior ato de desprezo praticado contra alguém. E, mesmo assim, Deus ainda nos ama, irmãos. Perdoa e aceita. Quando confessamos nossa infidelidade e lhe pedimos perdão. E, naturalmente, mudamos de conduta. E eu volto a frisar aqui o que o pastor Edson falou.
quem é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, esse tipo de coisa não vai acontecer, não. Não vai aqui desprezar, nem condenar, nem jogar pedra. Muito pelo contrário, vai abraçar, né? Ainda bem, pastor Edson, pastor Robson e demais amigos, ainda bem que mesmo em meio a toda essa grupo de pessoas que despreza, que joga pedra, que se acha melhor, ainda bem que tem aqueles que abraçam, aqueles que ainda dizem, olha, amigo, você caiu, mas Deus está contigo, sabe? Ainda tem aqueles que conseguem trazer ânimo para aquele que está ferido, não é? E Deus ainda, queridos, ele tem prazer em nos perdoar. Não importa se foi uma, duas, três, né? Como o pastor Robson um pouco atrás falou, não importa se foi 5, 6, 4, uma vez. O camarada errou, amigo. Pois não, pastor Robson? Eu acho que talvez esse pecado do adultério cause tanta revolta e tanta crítica e tanta condenação, porque as consequências dele permanecem por muito tempo, né? Sim, então, às vezes a pessoa se revolta porque vê a esposa, a irmã Ana colocou aí, né? A esposa que entra em depressão, os filhos que sabe, bagunça a vida toda quando acontece um negócio desse. Então, como a igreja está vendo os efeitos práticos do pecado na vida daquela família, então a revolta é maior, entendeu, Mário? É verdade. Por isso que muitas vezes as pessoas às vezes criticam por isso, porque é visível as consequências, a consequência desse pecado é muito visível, é muito danosa, né? Desestrutura toda uma família, é sofrimento para todo lado. Então, realmente é uma coisa assim que chama a atenção e as pessoas têm mais dificuldade de perdoar, de querer aceitar de volta o pecador, exatamente porque elas estão vendo diante dos seus olhos as consequências do que a pessoa fez. Estão vendo lá uma esposa que está em depressão, que está sofrendo, chorando, que vive sofrendo, os filhos também lá. Então, quer dizer, é visível a consequência desse pecado. E por isso, talvez, as pessoas têm dificuldade, né, de perdoar, Pastor de aceitar Robson, de volta. Né? Meu irmão Mário, então, existe também esse aspecto. Eu sei que o tempo está longo, mas deixa eu colocar o seguinte. Eu tenho presenciado muitos casais que passaram por problemas seríssimos, como esse, que traz consequências seríssimas, mas quando ambos foram buscar o batismo do Espírito Santo e receberam, o perdão ele vem junto com cura da alma, cura dos traumas, cura dos problemas, e mesmo quando um não quis, mas a separação aconteceu e o outro recebeu o Espírito, ele, por sua misericórdia, cura e transforma. Gente, viver sem Jesus é impossível. É verdade, pastor. Deus seja louvado. Queridos, chegamos ao final, viu? Como está sendo bom esses debates, viu? Então, o nosso desejo nessa manhã é que você comece esse dia, irmãos, confessando o seu amor por Jesus Cristo. E em sua oração, queridos, peça para que o Espírito Santo lhe ajude a ser fiel a Deus e ao seu cônjuge. É isso o meu desejo, é a minha oração nesse momento. E eu creio que também você e eu precisamos muito, mas muito ser guiados pelo Espírito para que isso realmente se torne real na nossa vida, que possamos aprender a perdoar. Pois não, pastor Robson? Sim, Mário. Eu ia dizer ainda o seguinte, se alguém aqui que está ouvindo ou que vai ouvir em outro momento esse debate, esse estudo que nós fizemos do tema, passou pela experiência, né? A irmã Daci disse que ela é testemunha dessa realidade. Veja, se alguém passou por essa questão de ter sido traído e perdoar, é importante muito que a gente ore para que Deus nos dê capacidade de perdoar plenamente. Porque você perdoou uma pessoa que cometeu uma falha dessa, você não pode mais ficar cobrando aquilo que a pessoa fez. Às vezes passa anos e as pessoas ainda ficam cobrando o que aconteceu. Não, se você perdoa, amigo, a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Não é que esquecer que vai apagar da memória, mas é que ele não vai mais cobrar e nem vai sofrer por aquilo que aconteceu. Então a pessoa precisa pedir muito a Deus que lhe dê capacidade para perdoar e realmente esquecer aquilo que aconteceu e começar de novo uma nova experiência, porque senão esse relacionamento que foi reatado pode se tornar um inferno na vida da pessoa que traiu, porque ela vai ficar sempre sendo cobrada por um pecado do qual ela já se arrependeu, que ela já mudou de atitude, mas que o cônjuge não conseguiu ainda perdoar. Né? Então é muito complicado, isso a gente deve ter cuidado. Então quem está nessa situação precisa pedir a Deus, orar a Deus, para que realmente perdoe de coração e ame completamente essa pessoa e realmente viva numa nova vida, né?
E aqui chegamos ao final, queridos, dessa madrugada de hoje, muito boa por sinal, e nós vamos cantar um hino que fala justamente de sermos inteiramente fiéis ao nosso bondoso Deus. Vamos louvar o Senhor e assim encerramos a live dessa madrugada. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Muito bem, queridos. Pela graça de Deus, sejamos fiéis ao Senhor em todos os sentidos da nossa vida, né? Fiéis ao Senhor, fiéis à nossa família, nosso cônjuge, fiel em todas as áreas da nossa vida. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Chegamos ao final de mais uma madrugada. Hoje passamos um pouquinho do tempo, mas foi de muita importância. Com certeza edificante para todos nós. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim. Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Lembrando que amanhã, queridos, nós teremos o nosso encontro com a família Ide às 5 horas da manhã, ok? Não estaremos aqui às 4, mas às 5 horas, com o nosso querido pastor Edson ali na família Ide, e você é o nosso convidado muito especial. Pastor Robson. Mário, e também pelo Zoom, hoje Pois à não. noite, o MASC com a irmã Ruth Vera, viu? Estamos tendo o MASC, ele liberou o Zoom para nós, então estamos tendo, tá bom? Hoje, que horas, pastor? Estamos tendo às 19 horas. Então, o pôr do sol aqui é 6h30, às 19 horas já estamos no Zoom com o MASC. Ok, o link vai estar lá com certeza, o pastor Edson vai estar compartilhando. Tem estado lá. Maravilha, pastor Edson. Deus seja louvado. O pastor Edson tem sido um baluarte nesse sentido, tem nos ajudado muito. Irmãos, não perca a oportunidade. Se apegue a tudo que venha para você no sentido de crescimento espiritual. E esse é um momento muito especial, precisamos estar prontos, porque Jesus está voltando. Pastor Robson, foi muito bom tê-lo aqui conosco, pastor. O senhor sempre traz informações importantes
Nos apresente a Deus. Hoje é sexta-feira, dia de preparação. Nos apresente a Deus nesse momento, pastor Robson. Ok, irmãos, vamos orar. Eu, infelizmente, amanhã não vou poder estar com vocês no ID, porque amanhã vai ter um treinamento em Juazeiro, a gente vai sair de madrugada para lá, né? Não vai dar tempo eu participar com vocês, mas estaremos em oração aí para que, né, seja grande bênção como tem sido. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esta madrugada contigo, pela discussão desse assunto, que é um assunto delicado, um assunto que tem trazido, Senhor, muitos problemas às pessoas na Tua causa. A questão da transgressão deste mandamento, do 7º mandamento, realmente tem trazido muita dor. Nós temos aqui conosco, nesta manhã, pessoas que passaram por essa experiência, que estão passando por ela. Tu sabes quanta dor causa a desobediência à Tua palavra. Que o Senhor, como o médico supremo, conforte e console o coração de todos aqueles que, porventura, tenham passado por uma experiência como essa. E que nos ajude, Senhor, como disse o Teu servo, o pastor Edson, a colocar Jesus Cristo em nosso coração e sermos guiados pelo Espírito Santo, para que não nos envolvamos nessa tragédia que é o pecado. Que o Senhor nos guarde, nos livre dessas tentações, dessas provas, dessas dificuldades. E que nos ajude a nos manter em íntima relação com o Senhor Jesus. Que jamais sejamos infiéis ao nosso relacionamento contigo. E que assim sejamos também fiéis ao nosso relacionamento com os nossos cônjuges, não é? Que possamos nos manter firmes aí nos teus propósitos. Mas, Senhor, aqueles que já passamos por essa experiência, aqueles que passaram por esse tipo de problema, que o Senhor conceda-nos capacidade para perdoar. E como igreja, que não estejamos entre aqueles que criticam, julgam, maltratam, agravam a situação, mas que estejamos entre aqueles que estendem a mão, aqueles que estão dispostos a ajudar a paz no coração das pessoas, a restaurar os relacionamentos e a resgatar aqueles que, porventura, tenham se afastado do caminho, tenham abandonado o Senhor, que nós possamos envidar esforços para trazer estas almas de volta ao Teu redil, mesmo aqueles que cometeram pecados terríveis, mas ainda há esperança para corações que estão dispostos a se arrepender e buscar o Senhor, e que nós possamos ser instrumentos de restauração. A Tua palavra nos diz que Deus nos confiou, que o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação, que nunca esqueçamos disso, e que possamos estar dispostos a fazer tudo o possível para reconciliar os Teus filhos contigo. Nos dá a Tua bênção, Senhor, sara as nossas feridas, cura as nossas dores, e enche-nos do poder do Teu Espírito Santo, porque somente guiados pelo Espírito nós poderemos fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome. Nos dá a Tua bênção para esse dia de preparação, nos prepara para o Teu santo dia, e que o sábado seja realmente deleitoso na vida de cada um de nós. É o que nós suplicamos, agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Lembrem-se, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Essa igreja vai chegar ao seu porto seguro, porque Cristo é o grande comandante dessa nau. Um ótimo dia de preparação. Amém. Deus abençoe a todos. Lembre-se, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus vai agir por todos nós. Um grande abraço, fiquem todos na paz. A gente se vê amanhã às 5 horas da manhã com a família Eide. Deus abençoe a todos.